É muito importante para as pessoas que estão iniciando a carreira com logística, estão no meio da carreira, olhar o retrovisor. Quando veio o Plano Real e a hiperinflação caiu, muitos segmentos e a indústria, e para algumas indústrias foi um colapso, né? Você não tem mais necessidade de sair correndo e comprar coisas. Isso vai provocar uma mudança na logística muito grande, porque você não precisa mais ter estoque, as pessoas passam a comprar mais vezes, menores quantidades. Primeiro, o frete passou a pesar. Então já não era, temos que pensar melhor aqui. Até o mês passado, eu ganhava muito dinheiro no overnight, então era muito maior, 10 vezes maior do que pagar frete. Estoque, eu não posso manter mais estoque. Você tinha uma visibilidade muito baixa, muito limitada das informações da sua operação, né? Então, muito papel, muita gente, né? Baixíssima eficiência, ainda um momento de pós-hiperinflação. Então, você imagina uma quebra de paradigma boçal, né? Até porque a indústria ela vem de um formato de custo fixo e de estruturas pouco flexíveis. Então a gente passou por uma fase em 95, 96, 97 de muitas empresas fechando, que eram empresas que entraram endividadas e também não estavam preparadas para ganhar dinheiro com o operacional, ganhavam dinheiro só com o financeiro. Acho que essa foi uma fase onde secou a liquidez financeira, né, para poder exatamente a gente conseguir ter e trazer a inflação para patamares mais civilizados que a gente viu aí pós-Plano Real. Depois de toda essa desorganização, e eu acho que isso é legal porque todo desconforto ele produz movimentos importantes de mudança de mindset, de um olhar para frente com um pouco mais de planejamento, de estratégia, enfim, de conhecer aquilo que realmente machuca as organizações. O Plano Real trouxe a chance ou a oportunidade de que as famílias e as empresas conhecessem o real custo das coisas. Isso fez com que o estoque, que antes de 94, no Plano Real, que era um ativo, né, onde as empresas ganhavam dinheiro estocando mais, passasse a ser um grande passivo. Porque com essas altas taxas de juros, o custo de carregar um estoque passou a ser enorme. E aí as empresas olharam para dentro de casa e falaram assim, ok, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para reduzir estoque? Isso partiu, inclusive, do movimento que não era integrado, né? Então, alguns operadores ou algumas pessoas que se propunham a fazer logística naquele momento partiam do ambiente da armazenagem. E a gente começou a entender que existe uma função mais estratégica para a logística, para o supply chain. E ela começou a permear também cadeiras mais estratégicas dentro das corporações. E as empresas começaram a encontrar muita eficiência aí, e é uma época onde a gente vê grandes conglomerados ganhando muita eficiência, ganhando muito mercado, ganhando espaço, né, não só na mídia, mas um espaço popular ali entre as pessoas. Que a estabilização trouxe a visibilidade e trouxe a necessidade de integrar os agentes, os elos dentro das cadeias de valor. É por isso que a gente sai de um conceito de logística um pouco mais simples para começar a falar cadeia de valor, integração, quebra dos silos, união, como uma forma de ganhar eficiência. E a conta ela é muito simples. Se eu tenho ali 300 lojas, supermercado, onde eu tenho uma indústria que tem que entregar nessas 300 lojas, no horário, na quantidade e na frequência daquela loja, ela tem um custo para fazer isso. Se ela entrega diretamente numa central de distribuição e eu faço essa entrega, o custo cai pela metade, 60%, 70%, até 80% disso. A sinergia entre as marcas e os produtos era uma sinergia óbvia de supply chain. A BRF talvez seja um dos grandes casos nesse sentido. Como a malha da Perdigão e da Sadia se complementavam do ponto de vista operacional, era algo incrível, quer dizer, um case realmente para ser estudado. Você partiu do movimento de alguns operadores ou possíveis operadores partindo da armazenagem, as antigas transportadoras tentando fazer algo mais conectado.
A gente trouxe muitos equipamentos de telefonia celular, começou a distribuir as antenas, radiobase. Então tudo isso começou a mudar, porque você começou a ter acesso muito mais rápido à informação. E aí veio aqueles movimentos, né, de quem consegue conectar primeiro. Rodar um cenarinho demorava 3 horas, né? Eu brinco que eu tinha uma laptorre que eu levava para os escritórios dos clientes. Na sacola de feira, eu carregava o computador porque os laptops da época não rodavam. A partir do Plano Real, que coincidiu também com essa questão de tecnologia, começou a muita coisa mudar. E aí começaram os investimentos grandes em tecnologia. Então houve uma correria assim, desenfreada naquela época por construir algo que fosse flexível, que tivesse o mínimo de capacidade para reagir diante de uma tensão tão grande. A gente começou a organizar a cadeia como um todo. O fato é que isso trouxe uma otimização importante tanto para a indústria quanto para o varejo. E a gente começou a comparar quem tinha o custo de servir mais eficiente. Começou um trabalho muito forte de just in time, o próprio varejo alimentar, pensando como que eu reduzo o estoque e recebo produtos com mais frequência. E isso fez um efeito em cadeia muito grande. E exatamente nesse momento é que começou a nascer esse conceito de operador logístico. Naquela ocasião, logo no comecinho, final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, por exemplo, é que a gente começou a ter um pouco mais de contato sobre o que é supply chain. E a gente viu essas iniciativas das grandes empresas nacionais acontecendo. Então é um momento onde uma Ambev acontece em escala muito maior, é um momento onde uma BRF acontece numa escala ainda maior, e você vê que esse movimento ele vai trazendo mais maturidade aos mercados. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi da Unilever, que era um cliente da minha empresa AGV, que chamava-se Armazém Gerais Vinhedo, que nasceu com esse conceito de ser uma empresa de armazenagem, e falou, olha, eu estou indo embora para um operador logístico que é a McLane, que era uma empresa na época do grupo Walmart. Depois a McLane foi vendida aqui no Brasil e hoje virou o que é a FM Logistics, que é uma empresa francesa. Foi a primeira vez que eu ouvi o termo operador logístico. Você abre as portas para que a logística comece a desenvolver um papel de protagonismo nas empresas. Então aí nós vamos ter uma evolução muito rápida, com chegada de operadores logísticos internacionais. Logística é uma ciência, é uma ciência híbrida. Ela reúne conhecimento de administração de empresas, engenharia de produção, marketing e economia. Não é uma coisa tão simples, não é assim não. Várias empresas internacionais que não estavam no Brasil, nessa época, desenvolvedores, que são líderes mundiais, começaram as suas operações no Brasil justamente nessa fase. Porque sacaram que essa transformação digital, essa mudança de paradigma que já vinha acontecendo nos Estados Unidos, ela ia acontecer no Brasil também. E várias empresas nacionais tomaram coragem de se estruturar para investir também no setor. Então surgiram várias empresas de private equity in real estate logístico, focadas nisso, não existia isso antes. Também para surfar essa mesma onda num crescimento que viria a acontecer. A indústria automotiva ainda estava, trazia toda a inovação do Lean Manufacturing, como é que a gente aplicava isso na logística. E a maioria dos galpões, eles funcionavam de maneira isolada, as empresas gostavam de ter suas operações isoladas. Vender um condomínio logístico e mostrar a vantagem que você teria em compartilhar coisas com outras empresas. Eu me lembro que eu tive várias reuniões super frustradas e eu saí delas com vários nãos. E hoje isso já é um modus operandi do mercado. A ideia era, vou passar a investir o meu capital no crescimento da minha atividade core e vou ser mais light asset a partir de agora e vou alugar galpões. No início dos anos 2000, tinham mais ou menos 2 milhões de metros quadrados de condomínios logísticos no país. No final desse ano, a gente encerra com quase 40 milhões de metros quadrados. É um crescimento de 20 vezes. Toda essa evolução, passo a passo desses 20 e poucos anos, está associada aos ciclos econômicos do país.